Novamente, nós damos as boas-vindas a todos vocês aqui esta noite. Para nós é uma alegria receber pessoas de diferentes igrejas, denominações. Pela misericórdia de Deus, nós temos aqui nos encontros apologéticos recebido até pessoas que não são evangélicas e não poucas. E isso tem sido muito bom também, porque o nosso alvo é divulgar mesmo a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. Então hoje nós temos diante de nós um tema que é bastante complexo, que é a questão da teodiceia. E logo na introdução, eu coloco aí sobre a complexidade do assunto. Este assunto da questão do mal, ele tem sido discutido desde o início, até pelos pais da igreja, como Agostinho, e ao longo dos séculos. Então é um assunto extremamente delicado, complexo, e eu já quero adiantar para vocês que eu não vou resolver isso aqui hoje não. Uma vez eu gravei um CD, na verdade eu fui convidado para dar um estudo numa igreja no Rio de Janeiro. Quer dizer, eu fui convidado para falar nessa igreja no Rio de Janeiro. Aí eles me chamaram meses antes, pastor, nós queremos que o senhor venha pregar aqui num dos nossos cultos sobre predestinação e livre-arbítrio. Porque geralmente você não prega sobre predestinação e livre-arbítrio, você dá estudo. Uma palestra, uma conferência, um estudo. E aí eu ficava assim, meio que preocupado. Vocês têm certeza que a pregação é sobre predestinação e livre-arbítrio? É isso mesmo. Quando faltava uma semana, eu perguntei de novo. Não, pastor, o tema é predestinação e livre-arbítrio. E não é que aquilo lá virou uma pregação depois, porque Deus operou poderosamente. Nós gravamos aquela palestra, e eu transformei aquela palestra num estudo. Então, até hoje, nós temos esse CD para quem quer, Predestinação e Livre-Arbítrio. E aí eu fui convidado para falar num congresso, aí no interior de São Paulo, tinha muita gente, e eu apresentei esse CD. Tem um CD aqui, que eu gravei no Rio de Janeiro, numa palestra que eu dei lá, sobre predestinação e livre-arbítrio. Então, aquilo que Agostinho não resolveu, que Lutero não resolveu, Calvino não resolveu, nenhum teólogo, nem Tomás de Aquino resolveu, eu também não resolvi. E tinha um pastor na plateia que falou assim, Paulo, quando você começou com aquele negócio, nem Agostinho, nem Lutero, nem Calvino, falei, perdi mais um amigo. É mais um que se perdeu. Eu também não resolvi. Então, eu quero adiantar para vocês, não tenho nenhuma dificuldade de fazer isso, que eu não vim aqui para resolver esse assunto. Nós podemos conversar sobre esse assunto. Mas eu já posso adiantar para vocês, não tem solução. Não tem solução. Isso aqui é como predestinação e livre-arbítrio. Ninguém resolve. São como duas metades de um telhado. As duas se encontram em algum lugar, mas está acima da minha cabeça, não tem como eu resolver. Não tem jeito. E eu creio que Deus permite isso para nos manter humildes. Para ninguém dizer, não, a verdade está comigo, eu sei, a minha teologia. E eu quero uma frase que vocês já me ouviram falar. Ninguém tem uma teologia perfeita. Nem eu tenho. Nem o Dr. Shed, que estará aqui amanhã à noite. O Dr. Shed vai dar uma palestra aqui amanhã à noite. A partir das 7h30 da noite, vocês estão convidados. Para eleitor de amanhã à noite é muito melhor do que o de hoje. Então, se você veio hoje, você não vai querer perder amanhã à noite. Tá? Mas nem o Dr. Shed, ele tem uma teologia perfeita, ninguém tem. Tá? Então, eu quero colocar isso para vocês, que o assunto é complexo, o assunto é difícil. Eu não vou resolver esse assunto, mas eu quero colocar uma outra questão aqui para vocês. O fato de eu não entender alguma questão teológica, alguma questão bíblica, não interfere na minha crença em Deus. Não interfere. Só se eu tivesse condições perfeitas, absolutas, totais, de examinar a Bíblia, se eu estivesse numa situação de perfeição, se a minha mente fosse perfeita, para examinar a palavra de Deus, aí eu poderia, quem sabe, fazer algum questionamento. Mas como a minha mente e a sua também foram afetadas pela queda no Jardim do Éden,
Ninguém faz teologia com perfeição. Ninguém questiona com perfeição. Então eu fico na miúda. Vocês entenderam, né? Isso aí não é um termo acadêmico, eu ficar na miúda. Mas vocês entenderam muito bem. Então, quando eu não entendo, eu fico quieto. Não quero entrar pelo caminho de outras pessoas, de outros pregadores, pastores e teólogos, que ao não entender alguma coisa, preferiram questionar Deus do que questionar a si mesmos. Como disse Newton certa vez, eu atribuo as aparentes contradições da Bíblia à minha falta de entendimento e não à palavra de Deus. Outra coisa, as pesquisas ainda não foram concluídas. Ninguém concluiu, ninguém fechou ainda. As pesquisas continuarão. E quanto mais pesquisas acontecerem, mais luzes nós vamos adquirindo sobre temas e assuntos e até muita coisa relacionada com a Bíblia, como a própria arqueologia tem ajudado muito nessa área. Então, se eu não entendo porque Deus não faz isso, não faz aquilo, para mim Ele continua sendo o mesmo, o Deus da Bíblia, totalmente confiável, de um caráter inquestionável. É assim, porque eu sou o barro, Ele é o oleiro. E Paulo falou sobre isso, que o barro não tem como dizer para o oleiro, por que você está me fazendo assim? Você não tem uma ideia melhor não? Por que não faz desse jeito? O barro não tem esse poder. Então eu me submeto, que Deus me dê graça, humildade, para me submeter a Deus, quando eu entendo. E vou dizer mais para vocês. As coisas que me preocupam em relação à Bíblia, não são as que eu não entendo. O que me preocupa em relação à Bíblia, é o que eu entendo. É isso que me preocupa. Porque sobre aquilo que eu não entendo, Deus não vai me pedir conta. Deus vai me pedir conta sobre aquilo que eu consigo entender. É ali que nós vamos prestar conta. Então fica em paz, fica tranquilo, porque a gente vai estar bem. Se a gente entende, tem muita responsabilidade. Se a gente não entende, a responsabilidade é menor. Mas vamos em frente. Então eu não quero entrar pelo caminho. Deus tem me guardado, eu creio que Deus me guardará até o fim. Deus que me livre de entrar pelo caminho do liberalismo teológico, da teologia do processo, do teísmo aberto, e sair por aí dizendo, está vendo, existe mal no mundo porque Deus não tem todo o poder, porque Deus não sabe tudo, porque Deus não tem condições de responder orações. Não é isso que eu quero para a minha vida, não é isso que eu quero. Eu quero aqui, eu digo como Paulo em 2 Timóteo 1,12, eu sei em quem eu tenho crido, e que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei, até aquele dia final. Então, com essa introdução, eu passo a definir para vocês o termo teodiceia, palavra usada pela primeira vez por Leibniz, ou Leibniz, derivada de duas raízes gregas que significam Deus, theos, e justiça, de quê? O termo teodiceia, criado pelo filósofo e matemático alemão Leibniz, ele nasceu em 1646 e faleceu em 1716, serviu de título a uma de suas obras, Ensaio de Teodiceia, sobre a bondade de Deus, a liberdade do homem e a origem do mal, em 1710. Para demonstrar que existe sim justiça divina por meio da solução de dois problemas fundamentais, o do mal e o da liberdade humana. O dicionário ilustrado dos intérpretes da fé informa que, com 15 anos, Leibniz ingressou na Universidade de Leipzig e depois Jena, onde estudou jurisprudência, matemática e filosofia. No campo da matemática, Leibniz se destacou por seus trabalhos sobre o cálculo integral. Em seu trabalho, como em seus escritos, ele defendeu a crença tradicional da existência de Deus. Por seu entendimento racional do cristianismo, afirmou que este era a suma de todas as religiões e que a maldade no mundo era uma simples consequência necessária e parte essencial do universo criado.
E aí eu pus a obra aí para vocês. Agora eu creio que quando você trata da questão do mal, não tem como você também evitar o David Hume, porque ele também tocou nessa questão. O Hume nasceu em Edimburgo, na Escócia, em 1711, e viveu muitos anos na França, onde fez amizade com Jean-Jacques Rousseau e Adam Smith, são nomes muito consagrados, principalmente no mundo acadêmico. Hume ficou conhecido pelo seu ceticismo em relação à religião e aos milagres. Quanto à tentativa de conciliar a crença em Deus e a existência do mal, Hume questiona: as velhas perguntas de Epicuro ainda não foram respondidas. Estaria ele querendo impedir o mal sem ser capaz de fazê-lo? Então ele é impotente. Ele é capaz, mas não está disposto? Então Deus é mau. Ele é tanto capaz quanto está disposto? Então de onde vem o mal? E agora nós vamos ver o que é o mal, tentar responder essa questão. Para o Norman Geisler, o mal pode ser real sem ser uma substância. Isto é, o mal é a ausência ou a perda de algo que deveria estar presente. A cegueira não é uma substância, ela é a falta real da visão. O mal, portanto, é a ausência ou a privação de algo que deveria estar presente, mas não está. Quando alguém usa o livre-arbítrio, a liberdade, para tratar mal o outro, chamamos isso de mal. E um exemplo clássico disso é o Holocausto, e aí entra Auschwitz, no campo de concentração. O mal é um parasita ontológico. Ontologia é a disciplina, é a matéria que trata da natureza do ser. E não existe em si ou por si mesmo. O mal só pode existir em algo como corrupção do que deveria estar ali. Em resumo, o mal é a ausência real ou a privação do que é bom. Para que o mal exista, o agente moral e a lei moral também devem existir. Em termos relativos, o entendimento corrompido da natureza humana, quem somos, e a rejeição das obrigações morais, como devemos nos comportar, são causas primárias do que chamamos de mal. Agora, ao falar de mal, nós vamos nos deparar com dois tipos de mal: o mal moral e o mal natural. O mal moral resulta das escolhas e ações do ser humano. Pode ser por omissão ou comissão. O mal natural tem a ver com terremotos, tornados, furacões, enchentes, etc. Deus não é o autor direto do mal. Ele criou o potencial para o mal quando criou criaturas livres. Não criou robôs, mas seres humanos com poder para escolher entre o bem e o mal, para amá-lo ou rejeitá-lo. Por exemplo, você pode programar o seu computador para toda vez que você ligá-lo, ele dizer: oi, eu te amo. Você pode programar, até falar o seu nome. Oi, André, eu te amo. Oi, Carlos, eu te amo. Oi, Mônica, eu amo você. Mas, na verdade, não é o computador quem está falando aquilo. Quem está falando aquilo é você mesmo. Porque foi você quem colocou aquilo no computador. Então, até o momento, nós ainda não temos um computador que tem vontade própria. Que você vai ligá-lo, ele vai dizer: oi, Paulo, tudo bem? Ou então, uma outra hora você liga e ele diz: você não penteou o seu cabelo, eu estou vendo daqui. Ou uma coisa assim. Ou você liga o computador e diz: estou sentindo um bafo muito estranho. Você já escovou os dentes? Os computadores ainda não chegaram nesse estágio. Ou então você liga o computador e ele começa a dizer: você não sabe o que essa mulher mandou aqui. Fez aqui ontem através de mim. Ou vice-versa. Então, pode ser que a tecnologia ainda faça os computadores chegar até lá, mas no momento ainda não temos. Ainda a ciência não criou um computador com livre-arbítrio e com vontade própria. Que você liga o computador e diz: oi, Paulo, tudo bem? Tudo bem, eu não estou bem e hoje não vou trabalhar. E ele desliga. E ele automaticamente se desliga. E não adianta tentar me ligar, hoje eu não quero nada. Então, nós não chegamos nesse estágio ainda. Agora, veja a posição de Agostinho, um dos pais da igreja. Ele diz que a causa do mal é o livre-arbítrio da vontade. E isso é demonstrado no seu diálogo com Evódio,
né? Uma obra que ele escreveu, intitulada De Libero Arbitrio, sobre o livre-arbítrio. Nesta obra, Agostinho ressalta que não há nenhuma outra realidade que torne a mente cúmplice da paixão, a não ser a própria vontade e o livre-arbítrio, bem como em outro ponto, que o mal moral tem sua origem no livre-arbítrio da vontade. E aí eu introduzo aqui a vocês um versículo que tem me ajudado muito ao longo dos anos a tratar dessa questão. Quando eu me deparo com isso, com questionamentos, com sofrimento, eu gosto muito do que está em Lamentações, capítulo 3, e versículo 39. Porque, pois, se queixa o homem vivente? Uma outra versão diz assim: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, para a teologia, o mal, ele tem a sua origem no pecado e nas escolhas erradas do ser humano. Amém. Tá? Ou dos seres criados por Deus, e até inclui-se os anjos que fizeram escolhas erradas também. É interessante que Jesus foi interrogado sobre o mal. Em Lucas capítulo 13, versículo de 1 a 15, algumas pessoas perguntaram para ele sobre aqueles homens, eram 18 homens sobre os quais caiu a torre de Siloé, e eles foram mortos. E também sobre aqueles homens que Pilatos matou e misturou o sangue daqueles homens nos seus sacrifícios. Por que aconteceu aquilo, Jesus? Por que aconteceu? Se você pegar este texto de Lucas 13, 1 a 5, você vai perceber que Jesus não filosofou. Eu preciso explicar para vocês de onde vem o mal, como é que funciona o mal. Não, Jesus não filosofou. Jesus aproveitou a ocasião para mostrar-lhes que existe um mal pior do que aquilo. Um mal pior do que aquilo, que é não se arrepender, que é rejeitar o amor de Deus. E a resposta de Jesus foi: se vocês não se arrependerem, todos de igual modo perecereis. Então ele não tomou aquilo para filosofar, né? Ou para elucubrações e coisas muito profundas, né? Ele deu uma resposta bem prática. Quanto à graça comum, não vou tratar neste momento, que mais um pouco adiante eu vou falar sobre isso. Veja algumas questões sobre o sofrimento. Primeiro, que o sofrimento é real. E nós não estamos aqui para negar isso. O sofrimento existe em toda parte. O sofrimento é extremamente democrático e não tem religião. A dor é uma só, para os judeus, muçulmanos, cristãos e ateus. E os ateus também sentem dor. Uma outra coisa importante que nós temos que ter em mente é de que o sofrimento, ele é inevitável. Não tem como você evitar. E isso é corroborado pela própria Bíblia. Em Atos capítulo 14, versículo 22, importa que por muitas tribulações entremos no reino dos céus. E você vai encontrar textos parecidos, como em Filipenses 1, versículo 29, em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 3 e 4. Mas muitas vezes o sofrimento, ele é também incompreensível. É o que acontece no Salmo 73, quando o salmista questionou a prosperidade do ímpio. Como é que o ímpio, ele prospera? Como é que ele tem dinheiro para gastar no pecado? Como é que essas coisas acontecem? E aí entra uma pergunta que até apareceu no nosso cartaz: por que coisas boas acontecem às pessoas ruins? E aí eu creio que o que nos ajuda a responder é o conceito da graça comum, que você encontra esse conceito principalmente na teologia calvinista, na teologia reformada. Em Mateus 5,45, Jesus fala sobre isso. A graça comum, quando ele diz: o vosso Pai faz o sol brilhar sobre os justos e injustos, sobre os bons e os maus. Por isso que você vai ver pessoas que não são crentes, não têm nenhum relacionamento com Deus, mas elas têm talento, elas têm dons, têm uma voz muito bonita para cantar, pintam de forma muito bonita, e elas fazem um punhado de coisas boas. Isso é mais uma indicação de que todo ser humano tem imagem de Deus.
que todo ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, até o ímpio. Ele também tem a imagem de Deus? Sim, ele tem. De uma forma distorcida, opaca, sem brilho, mas ele carrega a imagem de Deus. Porque você vai encontrar pessoas que não são crentes, e até pessoas incrédulas, mas elas fazem boas obras, elas fazem o bem, elas têm ética, promovem o bem comum, fazem um punhado de coisas, descobrem remédios, vacinas. Isso tem a ver com a graça comum, que é diferente da graça especial, que aí nós estamos falando da graça salvadora. A graça comum, ela nos salva. Por isso vocês vão encontrar, por exemplo, na Bíblia, pessoas fazendo bem, até os reis da Babilônia, alguns foram chamados de servo de Deus, mas nós não sabemos aonde eles estão em relação a Deus, a salvação. Não tem como nós ficarmos especulando sobre isso. Mas isso tem a ver com a graça comum. Muitas vezes o sofrimento é imprevisível. Enchentes, terremotos. Não tem melhor exemplo do que agora, nesses últimos tempos, aqui no Brasil. Quem é que esperava as catástrofes que aconteceram na região serrana? E outra coisa, lá não foram só pobres que morreram. Gente rica também morreu. Gente que morava em condomínios de luxo, tiveram suas casas destruídas e perderam suas vidas. E até banqueiros, né, ligados aí ao sistema financeiro do país. Então o sofrimento muitas vezes é imprevisível. Você sai de casa, você não sabe se volta, você não sabe o que vai acontecer. Por que o sofrimento, aí mais à frente eu vou explicar essa questão aí da natureza afetada pela queda do jardim, acho que aqui é o momento. Por que acontece isso? Porque nós vivemos numa natureza afetada pela queda no jardim do Éden. A queda, ela afetou tudo. A queda transtornou os relacionamentos, por isso os conflitos. A queda transtornou o cosmos, por isso as enchentes, os furacões, os terremotos. E a queda transtornou o nosso relacionamento com Deus. E é aí que entra Jesus para reverter este quadro. Uma outra coisa que nós vamos ver é que o sofrimento, ele é bíblico. João capítulo 16, versículo 33, Jesus diz assim: no mundo tereis aflições. Toda vez que nós sofremos, a palavra de Jesus está se cumprindo. A palavra de Jesus está se cumprindo. E ele não disse isso a Herodes, ele não disse isso a Pilatos, nem a Anás, a Caifás, ele disse isso aos seus melhores amigos. Então eu fico muito preocupado quando eu vejo hoje um tipo de pregação de que crente não sofre, que sofrimento é coisa do diabo, aonde se viu isso, e que ando ensinando para você que isso, aquilo. Tem pastores na televisão o tempo todo negando isso. Mas Jesus disse isso aos seus melhores amigos, a um grupo de homens que ele escolheu a dedo por direção do Pai, de acordo com Lucas 6. E ele disse a esses homens: no mundo vocês vão ter aflição. Agora, nós não teremos aflição no céu. Deus, como disse C.S. Lewis, talvez não tenha nos dado o melhor dos mundos, mas Deus nos deu o melhor caminho, o melhor mundo para chegar, um caminho muito bom, o melhor dos caminhos para chegar no melhor dos mundos, que é o céu. Não existe nada melhor do que o céu. E nós estamos neste caminho para o melhor dos mundos, que é o céu. Outra coisa, o sofrimento é necessário. 1 Pedro 1:6, Pedro escreve para pessoas que estão dispersas. E quando chega no versículo 6, ele diz: o sofrimento sendo necessário. A Bíblia coloca como necessário. E mais à frente nós vamos ver por que isso. Uma outra coisa muito interessante em relação ao mal, ao sofrimento, é que cabe aqui uma pergunta, eu colocaria aqui número 7, se você quiser acrescentar. Deus intervém? Deus ajuda? Deus nos livra do mal? E aqui uma questão muito interessante, porque nós ficamos chocados com o funeral, nós ficamos chocados com o diagnóstico do médico, ficamos chocados com o acidente na estrada,
com o sangue correndo, com a dor, tudo isso nos choca. Essas são as coisas visíveis, mas nós nunca percebemos as intervenções invisíveis de Deus, imperceptíveis. Por exemplo, quem aqui já viu o seu funeral cancelado? Ninguém viu. Ninguém aqui viu que o seu funeral foi cancelado. Mas eu creio que tem pessoas aqui que tiveram o seu funeral cancelado. Deus agiu antes de você morrer. Deus te guardou. Essas são as intervenções imperceptíveis de Deus. E os críticos da Bíblia só sabem falar mal do que acontece. Está vendo? Deus permitiu aquilo, e aquilo outro. E por que Deus? E aquela criança, e aquilo lá, e aquela mãe. Mas essa turma se esquece das intervenções invisíveis, imperceptíveis de Deus. Que Deus faz um milagre, você nem sabe. Talvez você fosse nascer com defeito. E você nem sabe que Deus interferiu no momento da concepção ou depois, reverteu este quadro. E você está aqui hoje, com uma mente aí na média, tranquilo, para entender o que nós estamos falando. É verdade. São as intervenções imperceptíveis. Muitos de nós já fomos guardados nas estradas. Deus colocou o seu anjo do nosso lado. Nos guardou, nos livrou do perigo, nos livrou do ladrão, nos livrou de tantos males, e nós nem vimos. Nós nem vimos. Por isso que a gente nem agradece a Deus por isso, porque aquilo não fugiu da nossa percepção. Fugiu. Mas Deus faz isso. Você quer ver um exemplo? Se você pegar Hebreus 13, versículo 2, a Bíblia diz, olha, desenvolvam a hospitalidade, porque através dela, alguns sem saber hospedaram anjos. E eu creio que isso pode acontecer hoje. Eu creio que alguém que estava tentando assaltar a sua casa, vai ver que chegou um irmão, uma irmã, chegou alguém lá para conversar com você, para levar alguma coisa. Eu não sei, eu estou aqui especulando. Um carteiro, alguém da Sabesp, alguém da Eletropaulo, vai ver que Deus mandou alguém para te guardar naquele momento. Nós não sabemos. Então, o Deus que intervém, como escreveu Francis Schaeffer, ele age de forma invisível e nós nem ficamos sabendo muitas vezes. Possíveis propósitos para o mal e o sofrimento. A dor física pode ensinar que certas ações são erradas e têm consequências morais e físicas. Então eu vejo que a dor, ela é uma bênção para nós. O que nós iríamos fazer sem dor? A dor é um aviso do corpo, dizendo algo não está bem. Você precisa procurar um médico. Você precisa ver isso. E a dor começa a avisar você, vai ver um médico. Essa é uma das funções da dor. Um pouco de dor pode ser um alerta de um perigo maior. É o caso da lepra, por exemplo. Há um livro de Philip Yancey chamado A Dádiva da Dor. Livro fantástico. Ele conta a experiência de um médico na Índia que trabalhava num leprosário. E ele conta como os ratos vinham durante a noite comer os dedos dos leprosos. Porque eles não sentiam dor. Comiam o dedo, comiam a orelha, porque eles não sentiam dor. E aquele médico dizia, se eu pudesse dar um presente para essa gente, eu lhes daria a dor. Por isso o nome do livro, A Dádiva da Dor. Então a dor, ela pode ser um alerta de um perigo maior. E aí a gente tem que ver isso como bênção. Ela nos protege também. Embora extremamente desagradável e é claro, abaixa a nossa qualidade de vida, é ruim para nós, mas ela tem o seu propósito. A dor é necessária para evitar um sofrimento maior. Por exemplo, tem gente que tem um medo enorme de fazer um exame de cateterismo. Deus me livre, ora pastor, eu vou fazer o exame. É difícil? É ruim? É também. Não sei que tipo de risco está envolvido, mas não é um exame agradável. Mas você precisa passar por isso. Alguém precisa ver como é que está o seu coração, para poder consertar e ajudar, e você continuar vivendo ainda por muito tempo. Uma cirurgia, ai pastor, vou entrar na faca.
Não é nem faca, é um bisturi. Hoje até a laser, negócio de faca já era, né? Mas a turma tem medo. Mas se não tirar aquele nódulo, aquela parte do seu corpo, se não fizer uma correção, você não vai viver. Então, a dor é necessária para evitar um sofrimento maior. Uma das coisas que nós menos gostamos na vida é de ir ao dentista. Deus me livre. Deus me livre de dentista. Mas se você não sentar na cadeira do dentista e não ouvir o seu motorzinho e tanta coisa que vai acontecendo, seus dentes vão apodrecer e vai ficar muito pior. Então a dor, ela é necessária para evitar um sofrimento maior. A dor e o sofrimento são usados por Deus para obter a nossa atenção. E isso acontece muito também até dentro da palavra de Deus, né? A dor, o sofrimento também, o mal, ele é empregado como o juízo de Deus. É o caso de Herodes, no capítulo 12, versículo de 21 a 23. Ele não deu glória a Deus e ele morreu comido de bichos. Na verdade, Flávio Joséfo, historiador da época de Cristo, diz que Herodes, ele foi carregado, foi para casa, suas entranhas apodreceram e ele morreu 5 dias depois desse evento aqui, quando ele estava no livro de Atos, no meio da multidão. Ele se vestiu de uma forma muito luxuosa, os seus vestidos resplandeciam, e o povo dizia, voz de Deus e não de homem, e ele não deu glória a Deus, e então Deus exerceu o juízo sobre ele. E isso não foi só com Herodes, no Antigo Testamento, acontece várias vezes, povo no deserto, várias vezes Deus interferiu, para produzir juízo no meio do seu povo, sobre a desobediência. O sofrimento, ele pode também ser útil para o nosso ensino e para desenvolver o nosso caráter. Isso é bíblico? Claro que é. Está lá no Salmo 119, versículos 67 e 71. Antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Eu diria que estes são os beliscões de Deus. Irmãos, eu detesto sofrimento. Eu não gosto de sofrer. Eu não quero ver ninguém sofrendo. Eu também demoro muito para dizer que alguém está sofrendo por causa da desobediência, mas isso existe. Isso existe. Pessoas que fazem más escolhas na vida, depois vão ter que conviver com a consequência das suas más escolhas. E aí, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. E um dos exemplos mais claros de sofrimento na Bíblia é o caso de Jó. Interessante. Jó nunca soube por que sofreu. Nós sabemos, mas ele mesmo não soube. E isso é que é interessante. Quando você sofre e não sabe por quê. Porque se você souber a razão por que está sofrendo, perdeu a graça. Perdeu a graça. Agora, interessante é quando você está sofrendo e você fica, meu Deus, eu sou teu servo, eu estou sondando meu coração, eu não consigo, meu Deus, enxergar nada errado, eu estou fazendo o melhor que eu posso. E você sofre, e você não sabe por quê. Aí sim vale a pena. Agora, se você está sofrendo, e você é verdade, estou numa luta, mas também eu sou um safado, um cachorro sem vergonha. O que eu tenho aprontado, o que eu tenho feito com aquele, aí, esse sofrimento não serve para nada. Talvez sirva até para dizer, e aí, vai parar quando? Vai parar quando? Quando é que você vai se arrepender? Então, o caso de Jó. Jó nunca soube, né? Mas nós sabemos, mas ele nunca soube. Deuteronômio, capítulo 8, versículo de 1 a 4, se você quiser anotar esse texto, eu acho muito interessante, quando Deus diz assim para o povo de Israel, fui eu que levei vocês para o deserto, fui eu quem deixei vocês passar fome e sede, para saber o que estava no coração de vocês, se vocês me amavam mesmo, de verdade. Então, aí a gente vê que o sofrimento, ele pode ser útil para o nosso ensino e para o nosso crescimento espiritual. Deuteronômio capítulo 8, versículos de 1 a 4. Também o sofrimento,
ele pode servir para separar os fiéis dos infiéis. E tem uma outra coisa, eu estava conversando com algumas pessoas quando entrei aqui hoje, e eu quero qualquer hora, falar sobre isso no rádio. Até as heresias, Deus permite, no meio do povo de Deus, para saber quem são os verdadeiros crentes. A Bíblia diz isso. Deus permite as heresias, para saber quem são os verdadeiros crentes. Para separar os verdadeiros crentes. Então nós vamos ver que o sofrimento serve para separar os fiéis dos infiéis. E eu quero ler com vocês este texto de Malaquias, capítulo 3, versículos 14 a 18. Eu acho muito interessante isso. E diz assim: desculpe, não é 14 a 18 porque não existe. Não, desculpe, eu estou em Zacarias, é Malaquias. Aí não vai dar certo mesmo. Agora estou indo para Malaquias. Malaquias 3, olha o que diz. Eu creio, isso aqui tem muito a ver com aquilo que nós vimos no Salmo 73. Por que que o ímpio prospera? E olha a pergunta do profeta. Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Então, este é o raciocínio deles. De que serve ser crente, ser fiel? Quem não é, vive tão bem. Quem não é, tem uma empresa maior do que a minha. Quem não é, tem uma família melhor do que a minha. Come melhor do que eu. Aonde que está a vantagem de ser crente e de ser fiel a Deus? E olha a resposta da Bíblia. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam. Temia o Senhor e honrava o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Há uma diferença. Deus tratou Israel diferente do que tratou Faraó. Houve uma diferença no dilúvio. Noé foi tratado diferente. E ao longo da história, a diferença se manteve. Então Deus tem reservado para nós algo diferente. E isso é importante sabermos disso aí. Irmãos, eu sei que tem crente fiel a Deus, que vive no sofrimento. E não é pecado, né, irmão? Não é falta de fé, não. Gente fiel. Irmãos, eu sei também de crentes que são relaxados. Crente mais ou menos. Dá tudo certo na vida deles. Não sofrem. Os filhos são tudo bonito. Passam em tudo quanto é vestibular. Dinheiro não falta. Pega o avião com a família, vai para Orlando, vai para a Europa. E não é lá grande coisa, não. É meio frio na fé, é meio relaxado. Tá cheio de gente assim. E tem aqueles irmãos que são fiéis, gente de oração, de jejum, e vive sofrendo. E eu costumo dizer que tem uma turma que vai para o céu de carruagem. Vai na carruagem. Só de luxo. Chega lá, desce da carruagem e entra no céu. E tem uma turma, irmão, que vai a pé. Não é nem de carroça, é a pé. Tem crente que passa pela vida e não sofre nunca. E tem crente que só vive sofrendo. Mas eu vejo exemplo na Escritura disso. E um dos exemplos que eu vejo é de Estevão. Que coisa maravilhosa aconteceu com aquele moço antes de morrer. Ele viu os céus abertos.
Ele viu Jesus, né? Ele viu Jesus, mas isso não o livrou das pedradas. Então quando Estevão chegou no céu, se alguém perguntasse para ele: Estevão, já chegou? Já cheguei, rapaz. Mas o que aconteceu, Estevão? Pedrada. Pedrada para tudo quanto é lado. Foi difícil, mas eu resisti até o fim. Foi difícil. Fica imaginando o olhar de Jesus para Estevão por toda a eternidade, o primeiro mártir da igreja, a satisfação, a recompensa de receber a coroa de mártir. E João Batista, quando chegou lá? Já, João? Já. O que aconteceu, João? Perdi a cabeça. Perdeu a cabeça? Eu perdi a cabeça. Mas por que, João? Porque falei a verdade. Porque eu não recuei. Porque eu não me vendi. Porque eu não tive medo de ninguém. Porque eu estava lá para honrar o meu primo, o Messias de Israel. Ele não foi com a cabeça cortada. Faz parte. O sofrimento também, ele serve para glorificar a Deus. Tem gente que diz que não. Aonde se viu, é um absurdo dizer que sofrimento glorifica a Deus. Glorifica sim. Você sabe por que eu estou enfatizando isso? Porque tem uma turma de falsos profetas hoje na televisão que ficam falando o contrário. E eles ainda zombam, dizendo: olha, diz aí que sofrimento glorifica a Deus. Eu não sei aonde o sofrimento glorifica a Deus, pois eu vou lhes dizer aonde. Em João capítulo 9, versículo de 1 a 3. Logo aí, nas próprias palavras de Jesus. Quando perguntaram para Jesus sobre o cego de nascença: mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Olha aí a maldição hereditária. Está vendo? A turma já ia falar isso hoje. Olha aí a reencarnação. Já pecou lá na vida passada. Nada disso. Jesus corrigiu os discípulos e disse: nem ele nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que se manifeste nele a glória de Deus. O sofrimento pode ser sim para a glória de Deus. Eu vou citar mais um texto. João capítulo 11, versículo 4. Quando alguém diz para Jesus: Lázaro, o teu amigo, ele está doente. Então é possível ser amigo de Jesus e ficar doente. Agora tem uma turma hoje no Brasil que quando passa dificuldade, a primeira coisa que eles pensam: Deus me abandonou. Está cheio de crente assim hoje. Eu estou debaixo de maldição. Eu estou debaixo de maldição. Não, irmãos. É possível ser amigo de Jesus e ficar doente. É possível ser amigo de Jesus e ficar sem dinheiro. O próprio Jesus ficou sem dinheiro uma vez. Não tinha dinheiro para pagar imposto. Teve que buscar o dinheiro lá na boca do peixe. Você já teve crise financeira? Jesus também. Jesus resolveu a crise dele? Resolveu. Como? Com um milagre. Se precisar, ele faz um milagre também na sua crise. Pode ficar sossegado. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Então ele diz: esta enfermidade, referindo-se a Lázaro, não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Então nós vemos tudo isso acontecendo aí na vida desse pessoal. Irmãos, na introdução do nosso estudo, eu falei que o assunto é complexo, que o assunto nos humilha até, porque nós não vamos entender tudo. Então eu creio que a melhor coisa que nós podemos fazer neste momento é ter em mente Deuteronômio capítulo 29 e o versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. A questão, por exemplo, da doença. Ensina-se hoje que crente não fica doente. Não é verdade. Lázaro ficou. Deus cura as enfermidades? Cura. Mas não há nenhuma certeza na Bíblia de que vai curar todo mundo. Tem pessoas que Deus cura na hora. Tem pessoas que Deus cura depois de um período de tempo.
E tem pessoas que Deus só cura no momento em que lhe trouxer maior glória. E tem pessoas que Deus escolhe não curar. E não me pergunte por quê, Ele nunca me contou por quê. Não tem como você saber. Agora, eu sei que um dia Deus vai curar a todos. Na ressurreição. Aí nós ressuscitaremos com o corpo incorruptível, glorificado, para vivermos para sempre com o Senhor. Essa cicatriz que você carrega no seu corpo, você vai se despedir dela um dia. Ela não vai reaparecer no seu corpo, de maneira alguma. Porque nós teremos um corpo semelhante ao do Senhor. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Então é importante ter essas coisas em perspectiva, né? E escuta, irmãos, e tem uma doença que não há o que dê jeito. A última, aquela que vai te levar. Porque não há oração que dê jeito, senão você não vai nunca. E um dia você tem que ir. Um dia nós temos que ir. Então a última não tem jeito. Às vezes passamos por falta de dinheiro, é verdade. Às vezes passamos por lutas, por situações difíceis. E nós não podemos culpar a Deus. Deus é o culpado disso, Deus é o culpado daquilo. De maneira alguma. Eu estou me recordando agora quando o filho de Arão faleceu, morreu. E morreu por um juízo de Deus. Quando Arão soube, a Bíblia diz que Arão calou-se. Ele não questionou, ele calou-se. Também nós não questionamos. O fato de alguém falecer, um ente querido morrer, o fato de uma coisa dar errada na vida. Irmãos, isso é na nossa existência. E outra, se a gente tiver 70 anos, 80 anos, 90 anos de sofrimento, o que é isso em comparação com uma eternidade na presença de Deus? O nosso sofrimento é finito. O nosso sofrimento tem limite. Mas a nossa vida na presença de Deus não tem limite. Então, nós enxergamos um momento, que coisa triste, nós só enxergamos uma peça do quebra-cabeça, mas Deus já tem o quebra-cabeça todo montado. Deus sabe que você e eu, um dia estaremos na presença dEle, bonitos no pedaço, com certeza. Quem é que vai lembrar da luta? Quem é que vai lembrar do acidente na Dutra? Quem é que vai lembrar da dívida do banco? Quem é que vai lembrar da morte, do velório, do crematório, do cemitério? Nós não vamos lembrar disso, irmãos. Porque o rosto do Senhor apagará todas essas coisas, quando nós olharmos para o Senhor lá nas mansões celestiais. Então eu quero deixar vocês hoje com essa palavra sobre o mal. Na bibliografia, eu coloquei aí a bibliografia básica, as obras que eu usei e neste trabalho. Tá? São obras muito boas, principalmente a primeira que vocês têm aí, que é do Norman Geisler e do Peter Bocchino, Fundamentos Inabaláveis. Muito boa essa obra. E aí tem, se você quiser aprofundar mais o seu estudo, na bibliografia geral aí tem as obras que são muito boas. Eu destaco o Israel Belo de Azevedo, Apologética Cristã, essa obra é muito boa. Depois pula, aí entra o John MacArthur, O Poder do Sofrimento. O John MacArthur é um excelente autor e os livros dele são muito bons. O Sproul também é uma obra que eu recomendo, Surpreendido pelo Sofrimento. E este livro da editora Candeia, do Melvin Tinker, né? Acho que é Tinker ou Tinker, deve ser Tinker. Porque coisas ruins acontecem a pessoas boas, trata justamente dessa questão. Essas são as obras que eu destaco bastante. Claro que o livro do Wenham aí é um livro muito bom, mas é um livro denso. É para quem quer aprofundar-se mais, chega a ser um livro mais técnico, mais para academia, mas é um livro que trata muito bem do assunto do mal.